Sou psicóloga, trabalho com atendimento online há 6 anos, então sou autônoma, sou mãe de 2 filhos pequenos, e quando eu conheci a Lu, né, eu não te conhecia, não conhecia seu trabalho, não conhecia nada. Eu tinha pouquíssimo tempo que eu tinha separado, e foi uma separação muito traumática, porque eu fui vítima de violência doméstica, eu tive que sair de casa com os meus 2 filhos, eu perdi tudo que eu tinha numa casa, porque meu ex-marido vendeu tudo, então eu tinha que recomeçar do zero. Então, eu que já não tinha aí um domínio das minhas finanças, com todo esse emocional abalado, isso se potencializou muito. Eu fiquei muito fragilizada e aí muitas vezes a minha válvula de escape era gastar. E eu tinha em dívida e somando foram R$ 38.190. Então, eram dívidas de cartão de crédito que eu deixei estourar e aí foi, né, entrou no rotativo, foi acumulando, empréstimo e eu tinha uma dívida com imposto de renda. Eu fiz uma declaração de imposto de renda e não paguei o imposto. E aí eu já estava em terapia, né, e aí era um assunto que eu abordava em terapia, esse descontrole financeiro, e aí eu falo que acho que o celular vai escutando aí as nossas conversas, né, e então, na internet, seja no YouTube ou no Instagram, eu não vou lembrar agora, eu vi um vídeo seu falando, né, que uma pessoa tinha pagado acho que mais de R$ 150.000 em dívidas. Eu parei, assisti o vídeo e me inscrevi para a Semana Domini. E muitas vezes eu colocava o fone sem fio, ia colocar as crianças para dormir, continuava assistindo a live, depois eu ia continuar assistindo, depois eu assistia a aula de novo, a aula gratuita. Foi assistindo tudo e entendi. Falei assim: olha, eu preciso disso. Eu não vou conseguir sozinha. A minha situação está da ordem do desespero. Então, né, me sentindo ali responsável, tendo que manter uma casa com 2 crianças pequenas, falei assim: olha, se eu não receber uma orientação, se eu não receber uma ajuda, eu não saio dessa situação. Então, fiz toda a semana Domine, chegou no final, no domingo, eu já estava certa ali que eu ia fazer a inscrição. A questão era: como que eu vou pagar? Todos os cartões estourados. Então fui conversar com meu pai, falei assim: "Olha pai", né, porque em todo esse processo minha família me apoiou muito, né, da separação. Eu falei assim: "Ó pai, eu preciso fazer um curso que é para uma questão financeira, que eu preciso me organizar, o meu cartão não tem limite para poder pagar esse curso, posso passar no seu cartão? Vou parcelar e aí eu vou te pagando", então: "Não, pode passar". E aí eu entrei no curso. Fui fazendo o curso na minha velocidade, no meu tempo, na medida que eu fui, entendendo o conteúdo. Porque várias aulas eu tive que assistir mais de uma vez. As 20 primeiras aulas, 19 primeiras aulas são de uma mudança de mentalidade para a gente poder entender, né, que, eu não domino as minhas finanças, não é entrando mais dinheiro simplesmente. Então, né, assim como no casamento eu quis sair, da situação financeira também, aquela situação em que eu vivia, eu queria sair. E eu busquei ali com todas as minhas forças. Então eu fui me adequando, entender qual que era o meu perfil financeiro, né, qual que era a minha programação mental financeira, de que forma que eu agia com o dinheiro, de que forma que eu, organizava ali a minha vida, que eu me relacionava, frases que eu escutei, né, em infância, adolescência, como que eu vi o dinheiro. Então, ver tudo isso foi muito importante para eu entender que eu precisava mudar a minha mentalidade, que não era só aplicar uma metodologia, sabe, para eu poder entender entrada, saída, não é só matemática. Se fosse matemática, a gente fazia ali a continha, cortava gastos e no final estava tudo ok. Não é. Eu preciso Uhum. primeiro trabalhar uma mudança de mentalidade, a minha cabeça, a minha visão. Eu preciso enxergar a vida, eu preciso enxergar o dinheiro, eu preciso enxergar como que eu me relaciono de uma outra forma. E eu fiquei assim chocada, né, por saber que eu era escrava do dinheiro. Eu falei assim: "Meu Deus, então eu tenho que mudar essa relação é agora". Então, aí eu fui, né, entender quais eram os meus sabotadores, aí um prestativo com esquiva, aí você imagina o que que dava, né. Uau! Então, várias aulas eu assisti mais de uma vez. Acelerar o curso ou querer fazer rápido não vai resolver a minha situação. Espera aí, então eu preciso entender, vou voltar algumas aulas, vou assistir de novo. Toda vez que eu tinha uma dúvida, então, ou eu mandava e-mail, ou eu acionava o WhatsApp, então sempre tinha ali um super dominador para me ajudar, então a equipe sempre te apoiando, sempre ajudando. Então a gente não fica sem resposta. E isso ajuda muito, porque vai diminuindo a nossa ansiedade. Tem também ali a comunidade no Facebook, que é muito bacana, então o pessoal vai colocando alguém que tem um resultado, alguém que tem uma dúvida, tudo isso favorece para que a gente possa realmente dominar as nossas finanças. Aí a fotografia eu fui, né, separar o que que eram os meus gastos fixos, os variáveis, obrigatórios, não obrigatórios, fui vendo o que que dava para cortar, o que que dava para negociar, consegui cortar algumas coisas, diminuir, trocar, então aí eu já fui diminuindo, vários potes, ele tirando alguns eu tirei temporariamente, igual a academia eu tirei temporariamente, alguns serviços eu tirei temporariamente, então isso já fez uma grande diferença.
Então aí eu fui para a rota. Minha rota é para autônomo, então ela é um pouquinho diferente. Eu falei assim: "Ó, não vou Uhum. colocar aqui numa dívida, porque ela não entra ainda. Então o que que eu preciso? São as minhas despesas básicas para viver". E aí quando eu tinha ali como eu sou autônoma, então o meu rendimento ele oscila, tem mês que é um pouquinho mais, tem um pouquinho menos e tudo. Então aquilo que vinha a mais, eu colocava: "Isso aqui vai para reserva". E aí a partir eu comecei o curso em maio, a partir de julho eu já comecei a visualizar quando que eu poderia começar aí, talvez, negociar dívidas. Quando foi mais ou menos outubro, aí eu comecei a negociar algumas dívidas. Tu chega na aula O Segredo dos Bancos, para mim, tá, Lu, essa aula paga o curso. Quando a gente passa a entender como que os bancos funcionam, como que eles, vão agir com os seus clientes, né, seja ali o investidor ou o devedor, a gente entende, na hora que as ligações começam a acontecer, você tem tranquilidade para atender, para responder, para conversar. Você: "Olha, eu não estou no melhor momento para poder fechar uma negociação". Um dos cartões que eu tinha mesmo chegou num montante de R$ 13.000. Eu fui esperando a melhor oferta, fui atendendo as ligações, conversando, escutando qual que era a proposta. Falei assim: "Olha, não me atende ainda, não cabe no meu orçamento, não entra na minha planilha de gastos", e fui conversando. Quando chegou numa proposta de R$ 2.000, que de fato era a minha dívida, porque a minha dívida era R$ 2.000, quando eu deixei de pagar, aí eu falei assim: "Ah, agora eu pago". Aí eu paguei. E isso essa foi uma das dívidas, então eu tive várias outras que eu paguei um valor bem menor, até do que era a dívida real. Então eu tive uma dívida com o banco, o C, a dívida cresceu e foi para 5.300. Eles me fizeram uma oferta de R$ 254. A de imposto, eu entendi que era uma dívida que ela não iria diminuir. Negociar com o governo é muito diferente do que negociar com um banco. Então aí, né, o Ministério da Fazenda me mandou uma cartinha com uma proposta de negociação, e aí com algumas possibilidades, né, eu poderia ali parcelar de várias vezes, até 60 vezes. Eu não queria tudo isso, que eu achei que era desnecessário, e aí eu fiz a conta lá, se nesse parcelamento ia crescer mais a dívida, não, já estava contido ali o valor, multa, juros, tudo, e aí eu parcelei, já calculando o que que seria dentro da minha rota e estou tranquila. Então, assim, quando eu entrei no curso, qual que era o meu montante de dívida? R$ 38.190. Eu não paguei esse valor. Eu paguei as dívidas, mas eu não paguei esse valor. Qual que era o meu objetivo tema? Era viajar e levar os meus filhos à praia, porque eles não conheciam. Então, eu tinha estabelecido que eu queria fazer isso em janeiro. E em janeiro, então, eu tirei minha semana de férias, a gente foi para a praia, nós fomos para Guarapari, no Espírito Santo, que é a Ah, que praia de mineiro, delícia. tá? Todo mineiro Isso, gosta eu muito da conheço, eu praia, gosto. as praias do Espírito Santo. E aí, assim, quando você passa a entender que você vive num mundo de infinitas possibilidades, os seus gastos, as suas buscas, elas passam a ser muito mais inteligentes. Eu coloquei ali no meu objetivo tema um valor X para o gasto da viagem. Eu gastei 2/3 do valor. Porque eu achei hospedagem muito mais barato, passagem muito mais barato, eu achei tudo mais barato. Várias coisas que eu precisava adquirir, assim, que eu precisava levar, protetor solar, mala, coisas de viagem, eu fui adquirindo antes. Então, com a rota, né, com a fotografia, você aprende como que você vai gastar o seu dinheiro. Para você ter ideia, Lu, quando eu entrei no curso, por ser autônoma, eu não fazia um livro de saber quanto que era o que eu ganhava por mês. Eu sabia que saía. Mas eu não tinha uma contabilidade ali. Eu sabia quando eu ganhava, quando eu ia fazer imposto de re declaração de imposto de renda. "Nossa, esse mês eu gan ó, tal mês eu ganhei tanto e tal", mas eu não fazia essa contabilidade, sabe. E aí eu passei a fazer. Quando eu passei a fazer, eu entendi: "Não, tem possibilidade de aumentar". E aí eu fui buscando várias estratégias, né, na internet, com os meus clientes, e ali, né, foi vindo indicação, foram vindo outras coisas. Eu fui também desapegando de algumas coisas que eu tinha aqui que não faziam sentido mais, então, aí eu fui vendo que eu também poderia fazer dinheiro com isso, então foi entrando um pouquinho outro ali. E aí eu fui buscando outras possibilidades também de fazer dinheiro, não preciso ficar só com uma possibilidade. E aí eu consegui aumentar o meu faturamento em 30%. Então, hoje, né, como que tá a minha vida, assim, então, hoje eu tenho uma melhor saúde mental, hoje eu tenho uma melhor saúde emocional, uma saúde financeira, hoje a gente consegue ter o lazer, consigo manter a casa com tranquilidade. Então, o meu pai, que, né, o ano passado me emprestou o cartão, né, e ele não tinha consciência do que era a minha situação ali, mas ele fez na intenção ali de me ajudar e me ajudou. Hoje ele vira para mim e fala assim: "Eu não sei como é que a Ana dá conta de fazer tudo o que ela faz e não precisar de ajuda de ninguém".
E hoje ele sai anunciando isso para os 4 cantos, sabe: "Nossa, admiro minha filha, o quanto que ela dá conta, ela cria 2 filhos sozinha, ela administra a casa dela, ela faz um monte de coisa, faz atividade física, corre com o menino para lá, para cá, escola, aquela coisa toda, e ela não precisa de pedir ajuda, e eu vejo a minha filha feliz". Então, assim, o quanto que é grato, né, ver o quanto que, assim, a família vê isso, né, os meus irmãos, né, o meu pai, minha madrasta, todo mundo percebe, todo mundo tá super feliz comigo, com o meu momento, eu tô super feliz. Nossa, hoje eu tenho uma leveza, hoje eu tenho uma alegria, né, hoje eu enxergo a vida, os problemas, porque assim, eu continuo tendo problema, continuo tendo desafios, eu continuo tendo situações, mas hoje eu enxergo a vida com outro olhar. Então, né, a frase, né, eu vivo num mundo de infinitas possibilidades, quando eu entrei no curso, ele estava aqui no meu notebook, aqui a frasezinha para eu olhar todo dia, né. Então hoje essa frase está internalizada em mim. Eu já tenho mais 2 viagens programadas com os meus filhos para esse ano. Eh, eu não sou habilitada, então eu estou no processo de habilitação. Quero comprar um carro, porque vai facilitar a minha vida em vários aspectos aqui com as crianças. Então os meus próximos sonhos são esses, né, e aí eu já estou dando seguimento a eles. Mas tenho vários outros, né, então eu falei assim: "Ó, vamos um de cada vez, a gente realiza, vai para o outro". Então depois de 8 meses de curso, muito diferente, muito diferente. Então agora que está completando um ano, é outra Ana, sem dúvida.